10h47 da manhã, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 desta terça-feira, dia 26 de maio de 2020. E na linha conosco, para conversar com os nossos ouvintes na manhã de hoje, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico lá de Igrejinha, Leandro Rolli, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo aí? Tudo bem, tudo um prazer tranquilo? estar falando aí com vocês aí, ouvintes da Rádio Taquara, e sempre é um grande momento aí estar com vocês aí. E vamos conversar sobre algumas medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Igrejinha no que se refere à questão do desenvolvimento econômico e enfrentamento da pandemia do coronavírus. Ontem, por exemplo, na verdade, no final da semana passada, foi anunciado um programa Compra Aqui Igrejinha. Secretário, como vai funcionar esse programa e os objetivos dele? O programa ele tem com 3 finalidades básicas. A primeira delas é justamente o incentivo à economia, né, o fomento, né? A gente sabe que as pequenas microempresas são as que mais são afetadas justamente nessa questão econômica aí, pela sua fragilidade, por tudo mais. Então, o primeiro objetivo básico do programa é fomentar a economia, fazer com que as pessoas tenham um incentivo para compra no município de Igrejinha. Elas comprando aqui, os consumidores comprando em Igrejinha, automaticamente eles vão fortalecer e permitir que essas empresas, microempresas, elas tenham sua renda mantida e também possam continuar mantendo os empregos que elas geram. Então isso é muito importante para que a roda da economia possa girar, que o recurso aplicado aqui seja reinvestido pelo microempresário e pelo microempreendedor aqui no município de Igrejinha, através da manutenção da sua renda e também da renda dos seus funcionários, trabalhadores, que possa ser mantido. E o terceiro objetivo também é permitir a todo cidadão, a todo contribuinte, nesse momento justamente em que os recursos são escassos, que todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, ajudar todos esses contribuintes no pagamento do IPTU, que eles não precisem ficar inadimplentes com o IPTU do próximo exercício. Então o município está, através desse programa, também incentivando essa forma para que eles também possam pagar o seu IPTU através de um desconto no próximo ano. Então, o programa em si ele vai ser segmentado, vai ser controlado através das notas fiscais que as empresas emitirem, por isso que é importante a todo consumidor que solicite a sua nota fiscal. Os comércios e prestadores de serviço que emitirem as notas fiscais estão automaticamente cadastrados no programa, eles não precisam solicitar nenhum cadastro específico, eles serão automaticamente colocados dentro do programa. O consumidor que quiser participar, o contribuinte que quiser participar, esse sim, ele precisa fazer o seu cadastro. E vai ser de uma forma muito simplificada, vai ser através de um aplicativo que ele vai baixar no seu celular, que o município ainda vai disponibilizar no momento adequado, e baixando esse aplicativo ele faz seu cadastro, e ele começa a inserir as notas fiscais de uma maneira bem simples, através da leitura do QR Code, dos cupons fiscais, ou da leitura do código de barra das suas notas. E no momento oportuno em que o município vai ainda informar, ele vai poder converter estes pontos em descontos no seu IPTU. Bom, ele ainda é um projeto de lei que será encaminhado à Câmara de Vereadores, é isso? Sim, esse projeto ele já foi encaminhado à Câmara de Vereadores, ele está tramitando e ele ainda vai levar alguns dias na sua tramitação no Legislativo. Confiamos aí que os vereadores sejam sensíveis a essa demanda apresentada pelo Executivo Municipal, para que a gente possa implementar aí o quanto antes este projeto. Mas já antecipa que o projeto prevê já o recebimento de notas desde o início dessa questão da pandemia. Então, os consumidores que já tiverem suas notas, eles podem ficar tranquilos que a partir do momento em que o aplicativo for disponibilizado, eles já podem ir inserindo elas no aplicativo, mesmo que estejam em data anterior à disponibilização do próprio aplicativo, né? E será válido para as empresas do comércio local e também para as prestadoras de serviços? Isso, será válido para qualquer empresa de comércio ou prestação de serviço. Como eu disse antes, o município tem o cadastro de todas essas empresas, né? Elas emitem notas fiscais e a partir dessas notas que elas emitem, o contribuinte poderá fazer a sua coleta de pontos. Então, elas não precisam um cadastro, porque esse cadastro já existe junto à Secretaria da Fazenda do município, né? Basta que o contribuinte interessado apenas utilize o aplicativo mediante cadastro e senha, né?
Secretário, um ponto importante é que vai ser um aplicativo, então as pessoas vão ter essa facilidade de poder fazer o cadastro no seu próprio celular. Exatamente, é justamente esse aspecto que a gente pensou, porque a partir de muita pesquisa que a gente realizou para definir o formato desse programa, a gente via que todos os programas que já existiram em outros municípios, em outros locais, eles precisavam de uma troca física ou através de um site. Por exemplo, vamos usar como exemplo o Nota Fiscal Gaúcha. Ele precisa que o contribuinte faça um cadastro num site, então ele não tem esse aplicativo sempre disponível à mão, esse controle. Então nós pensamos de uma maneira inédita de criar um aplicativo para isso, para que o cidadão, o consumidor, o contribuinte, ele possa ter uma ferramenta sempre à mão para controle das suas notas fiscais. E esse mesmo aplicativo, que está em fase de elaboração ainda, ele vai permitir que o próprio contribuinte destine, diz, olha, eu quero desconto no IPTU tal. Então ele vai poder fazer esse cadastro no momento certo ainda, com regras que serão disponibilizadas. Secretário, um outro programa que foi lançado recentemente, ele prevê uma ajuda da Prefeitura de Igrejinha na questão do aluguel das empresas. Como está esse projeto e também como ele surgiu? Dentro desse mesmo contexto, a gente tem acompanhado já desde o início da pandemia com muita precaução, não só na questão da saúde. O município tem sido muito diligente nas questões da saúde, né, com instituição de um centro de triagem, com outras medidas de caráter socioeducativo necessárias nesse momento. Mas não é a minha pauta, essa minha pauta sempre foi a questão econômica, né? Sim. Então a gente acompanha, por exemplo, o governo federal disponibilizou algumas medidas para micro e pequenas empresas e para médias e grandes. Das microempreendedores, eu posso destacar o auxílio emergencial, que muitas pessoas conseguiram aderir e aí já estão recebendo a primeira parcela, a segunda parcela, e aquele auxílio dos R$600. Ele foi destinado basicamente para microempreendedores, trabalhadores informais, autônomos, e foi para esse público destinado. E também o governo federal, paralelamente a isso, criou alguns programas para as empresas médias, pequenas, médias e grandes. Por exemplo, a empresa que fatura acima de 360 mil por ano, ela ganhou uma linha de crédito específico com carência. Também as grandes empresas puderam suspender os contratos de seus funcionários com redução de carga horária, e com o pagamento, inclusive, de parte do salário pelo governo, através do benefício de auxílio emergencial também. Então, nós sentimos que nesse contexto todo que havia uma lacuna, que havia uma brecha, que tinha um segmento de empresas que quase não tinha sido atendido por esses programas federais, que era justamente os microempreendedores, os microempresários, aquelas pequenas microempresas que têm funcionários e que tinham dificuldade, porque elas não estavam nem no auxílio emergencial do governo federal, dos R$600, e nem estavam incluídos na maioria daqueles programas de financiamento com juros reduzidos, com carência, e também não na questão do pagamento das verbas salariais dos funcionários através desse programa federal. Então o município chegou à conclusão de que precisava algum programa para este pequeno segmento aí, esse segmento de pequenas empresas. Chegamos, então, à conclusão de que a maneira mais adequada de auxiliar essas empresas seria com um ressarcimento de parte do valor do aluguel que elas pagam. Então, colocamos como condicionante justamente a empresa ter uma sede fixa para isso, que tenha uma sede alugada e que tenha pelo menos um funcionário a partir de março deste ano. Então, para essas empresas, o município auxiliará pelo período de até 3 meses, com 40% do valor do seu aluguel, desde que o valor total do auxílio seja limitado a R$2.000. Então, essas empresas receberão, essas microempresas, microempreendedores poderão receber esse auxílio se efetuarem o cadastro. A única condicionante que o município exige são 3 critérios básicos. A empresa que recebeu auxílio não poderá demitir o seu funcionário por período equivalente ao que recebeu. Então, se a empresa recebeu por 3 meses, a partir do momento que encerrou o auxílio, ela precisa manter o funcionário por 3 meses. Também não pode encerrar suas atividades por 6 meses após o auxílio e nem transferir para outro município, para outra sede, por 12 meses.
Então, são basicamente esses os 3 critérios que a empresa precisa cumprir. Ela cumprindo estes critérios, ela não precisa devolver nenhum real ao cofre público. Ela só precisará devolver o valor do incentivo recebido se ela não cumpriu os critérios, ou seja, se ela demitir o funcionário, se ela fechar ou se ela se transferir antes dos prazos estipulados pelo projeto de lei. Bom, secretário, a gente vê aí 2 pontos atacando justamente a questão da economia local. Com certeza. O projeto do IPTU, dos descontos a partir das compras locais, e o projeto por incentivo às empresas através do aluguel. Essa pandemia toda, na sua área, que é o desenvolvimento econômico, quais que foram os impactos e o que vocês sentiram no impacto econômico em Igrejinha? Na verdade, a gente ainda não tem dados oficiais do cadastro de empregados e desempregados do governo federal. Esses números ainda não foram disponibilizados em números oficiais, mas a gente sabe de inúmeras empresas, tanto grandes quanto pequenas, médias, microempresas, que demitiram funcionários justamente para se manterem durante este período. Mas nós não temos ainda os números oficiais. Eu posso falar de números concretos que a gente tem em relação à economia do próprio município, né? Sim. Nós tivemos uma perda sensível de arrecadação no município. No primeiro mês foi mais de 1 milhão, no segundo mês já foi mais de 1,5 milhão. Então essas perdas tendem a se acumular. E traçando um paralelo com as próprias empresas, a gente sabe que assim como o próprio poder público teve a sua receita reduzida, muitas empresas tiveram a sua receita reduzida. Primeiro porque uma boa parte delas esteve com alguma vedação de funcionamento durante algum período. E a segunda parte, mesmo as que tiveram possibilidade de manter suas portas abertas, também tem uma restrição de consumo, porque os consumidores, para efetuar o consumo, eles precisam estar confiantes, né? E nesse momento o que menos nós temos é confiança. A gente está num momento sem qualquer possibilidade de previsão quanto ao futuro, né? Não é possível afirmar quando vai terminar. Então, o consumidor se retrai justamente com essa incerteza, evitando gastos na sua ótica considerados desnecessários, justamente para ter uma segurança um pouco maior nesse período aí de intranquilidade. Mas é fato que as empresas demitiram, é fato que o poder público teve a sua receita diminuída, e é fato que muitas empresas, a maioria delas, a grande maioria delas, teve queda na sua receita também. E como o município de Igrejinha está conseguindo se organizar com essas quedas de arrecadação financeiramente para dar esse suporte às empresas, por exemplo, através do aluguel, através do desconto no IPTU, enfim? O município tem realizado cortes internos também, isso é de domínio público. O município tem vários servidores, tem contratos suspensos, tem contratos de prestação de serviços suspensos, e também acredita muito, isso é um fator muito importante, e precisa receber nas perdas que o governo federal vai liberar aí aos municípios. Que nenhum governo municipal ou estadual vai sobreviver sem esses recursos federais. Isso é fato. E um programa mais efetivo justamente dependia dessa sinalização do governo. Porque o município não poderia manter suas contas em dias perdendo receita, quanto mais poder ajudar os outros entes empresariais e da sociedade civil, sem justamente a manutenção desses recursos. Então, esperamos que esse valor aportado pelo governo federal, que ainda não foi recebido, ele seja suficiente, ao menos, para cobrir as perdas que já estamos tendo, né? Então, como disse antes, já tivemos nos 2 primeiros meses efetivos de pandemia, nós já tivemos uma redução significativa do recebimento dos retornos, tanto estadual quanto federal, e também somos sabedores de que essas perdas, elas continuarão nos próximos meses, sem data definida para terminar. Então, esse aporte de recurso federal, através desse fundo de ressarcimento criado, ele é muito importante justamente para a manutenção da atividade governamental, mas também permitindo que o município também possa repartir um pouco deste auxílio com a sociedade empresarial e com a sociedade civil, né? Perfeito. Secretário, obrigado pela participação aqui no programa, na Rádio Taquara, e nós estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, e agradeço a todos os ouvintes que ficaram atentos aí, e agradeço sempre a esse grande veículo de comunicação histórico aí da nossa região, que sempre prestou um relevante serviço a toda a comunidade através de uma informação digna, real, e estamos sempre à disposição
que tiverem questionamentos ou que precisarem de informações aí do município de Igrejinha. Perfeito. Muito obrigado aí, uma boa tarde, um bom dia a todos aí. Obrigado, secretário. Conversando conosco, o secretário Leandro Holly, que ele é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Igrejinha. Em seguidinho eu volto com o subprocurador do Ministério Público para Assuntos Institucionais, Marcelo Dornelles, falando sobre a polêmica da Prefeitura de Taquara com o Ministério Público no que se refere aos decretos estaduais. 11 horas 2 minutos.